conversado muito esse ano, principalmente depois que começou a pandemia e que as crianças não foram às escolas, sobre o ensino domiciliar, né? Até a gente... Obrigada, amiga. Até a gente falou... Eu via muita coisa de filme americano. Olha as coisas, quando os pais não mandavam os filhos para a escola, mas ali era mais por conta de religião. Mas hoje a gente sabe que isso é uma coisa muito presente na nossa vida, de pais não quererem mandar os filhos para a escola por N questões, questões culturais, questões de ensino mesmo, o Covid. Mas eu vou deixar o professor Antônio se apresentar um pouquinho e depois a gente vai falar um pouquinho, porque para os pais está sendo desafiador ter que trabalhar e ter que ser professor, né, Antônio? Eu acho que nunca os pais deram tanto valor à profissão de professor, é verdade? É verdade, Rose, é verdade. Rose, boa noite para todo mundo que está aqui. Agradeço o carinho e o espaço de sempre, Rose. Rose, é isso. Esse momento, acho que sempre foi desafiador, né? Pensar na educação dos filhos e pensar no que é melhor para os filhos sempre foi algo desafiador. Mas esse momento em especial, Rose, é um momento que a família está com muita dificuldade, porque o filho está em casa, tem que tirar as dúvidas do filho, muitas vezes o filho que passava o dia inteiro na escola, agora vai passar o dia inteiro em casa. E só uma coisinha, tá, Rose, para eu registrar aqui. Eu sou professor, trabalho, né, na escola também, dou aula no ensino superior, então jamais, eu não sou contra a escola, né? Muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Mas eu sou a favor da escolha. Então hoje você tem muitas famílias que não apenas estão obrigadas a ter que ter o filho em casa ensinando, lidando com o ensino remoto, mas você tem muitas famílias que querem que o filho estude em casa, que não vão para a escola mesmo, né? Que estão no ensino domiciliar. E é uma opção, né? E é uma opção para a gente conversar aí, com toda certeza. Que é uma coisa muito nova. Eu, na verdade, para mim, eu achava o ensino domiciliar nova. Mas vamos começar assim, Antônio. Como a gente falou, está muito desafiador. Qual você acha que é o principal desafio da mãe ou do pai, dos pais, na verdade, né? Nesse momento? Isso, perfeito. O principal desafio, vamos pensar assim... eu vi que tem, por exemplo, uma pessoa ali que comentou: eu escolhi levar minha filha para a escola nesse momento de pandemia. A maior parte das famílias não tem essa opção, né? Então, por exemplo, no caso aqui da cidade de Maringá, a rede privada conseguiu, né, retornar e tudo mais e deu essa opção para as famílias. A rede pública, por exemplo, não tem essa opção, entende, Rose? Não tem essa opção. E em outras cidades, em outros estados, não tem opção nenhuma, nem na pública nem na privada. O maior desafio da família... Ela entrou, né, com liminar Isso. Eu acho um pecado, porque eu acho que dá medo, realmente tem medo, mas eu acho que vai de cada família. Porque muitas crianças precisam ir para a escola, muitas crianças precisam convívio. Antônio, eu tenho muito receio do que essas crianças dentro de casa, privadas de um convívio social, como elas vão ser daqui a pouco adultos mais fechados, adultos com mais medo, adultos que não vão ter uma facilidade num convívio social. Cortou meu áudio novamente, Rose, espera só um pouquinho. E se você tirar o fone? Eu acho que é melhor você tirar o fone. Vou ter que tirar, peço perdão. Deu confusão. Aí, foi. Isso, perdão, Rose, que eu peguei até a parte que você falou. Por algum lado, eu defendo o ensino em casa, por várias questões que eu e você já conversamos, né? Por questões que não vem ao caso agora a gente discutir, mas ideológicas, que muitas vezes é melhor você educar seu filho dentro de casa. Mas tem muitas crianças que precisam de um convívio social. Eu tenho muito medo dessas crianças que estão sendo privadas disso, que adultos eles vão ser adultos que não vão saber se relacionar, a não ser por uma tela de celular, adultos que vão ter mais medos. Então, assim, eu tenho muito medo de privar as crianças de ir para a escola e que adultos essas crianças vão ser. Exato. Com toda certeza, Rose, já é uma geração impactada, tá? Já é uma geração que foi impactada, porque a gente já tem aí um ano, né? Mais de um ano já dessa situação.
Então, não há dúvidas de que há um estrago que foi feito aí no psicológico, no emocional e no processo de ensino e aprendizagem dessas crianças. Tá? Então, você tem toda a razão. Isso é inevitável e a gente vai sentir os efeitos disso no médio prazo, na medida que quando as coisas começarem a retornar, a gente vai sentir que tipo de personalidade de criança a gente conseguiu formar nesse período. Porque não foi um mês, né, Rose? É um ano, é um período muito longo. É um período muito longo, né, pra gente ter que lidar com isso. Mas vamos lá. O que você acha que é o principal desafio dos pais, né? Eu falo Isso. dos pais, a mãe que estuda mais, mas tem filhos que são os pais do momento atual. O principal desafio vai ser a família, primeiro, ter que organizar uma rotina onde muitas vezes consegue receber, ficar com esse filho em casa, dar conta da aprendizagem, dar conta da saúde emocional desse filho, da própria saúde emocional. Ter que organizar tudo isso. Perder o emprego, né? Que a gente sabe que essa situação... Isso. Os pais perdendo o emprego. Então, como educar, sendo que nem você? Porque você tem que cuidar da saúde emocional do seu filho, mas como que você cuida da saúde emocional de um filho se muitas vezes nem a sua, por esse momento, tá tão boa, né, Antônio? Exatamente. A gente tem um grupo, tá, Rose? Para quem estiver interessado, a gente tem um grupo para as famílias no WhatsApp. Quem quiser saber mais, por pesquisa aqui no link da minha bio, tem lá um grupo para as famílias. E ontem uma mãe levantou mesmo essa situação. Ela trouxe lá uma situação, olha, gente, eu tô cansada, eu não sei lidar com isso. 3 filhos em casa, com idades diferentes. E a mamãe colocou ali a situação dela, a gente conversou, mas é necessário entender que muitas vezes, nesse momento, vai ter que respirar, ter paciência e o principal é fazer o que é possível. Para não piorar ainda mais esse estado, não ficar se cobrando para querer fazer aquilo que vai além da tua capacidade nesse momento, né? Então, respirar fundo, porque é o que você falou. Se a mãe e o pai não estiver bem, eu não consigo cuidar desse filho. Entende? Eu não consigo cuidar. Então a primeira coisa é botar o pé no freio, respirar fundo, para daí conseguir fazer o que é possível. Porque sem saúde, se o pai e a mãe não tiver essa saúde emocional, o filho não vai conseguir ser bem cuidado também, né? E é um desafio, né? Agora também tem uma coisa assim, tem muitos pais também que voltaram para o seu trabalho. Tem um trabalho muito árduo, né? E não tem tempo. O que eles podem fazer para ajudar? Como estudar? Porque tem crianças que vão bem no digital e vai. Tem crianças que não vão bem. Como esse pai e essa mãe que trabalha arrumar tempo para ter uma rotina para ajudar os filhos? Perfeito, Rose. Esse pai e a mãe que trabalha o dia inteiro, que não vai ter, como por exemplo, no caso de uma família que adota o ensino domiciliar, que vai ter pelo menos meio período para ficar com esse filho, com essa filha, é o que eu falei. Primeiro ele vai ter que botar o pé no freio para entender que o que importa nesse caso não é a quantidade de horas que essa família vai ter, mas sim a qualidade. Esse pai e essa mãe não vai poder se cobrar por durante o dia não conseguir dar esse apoio para o filho, por não poder estar do lado do filho, ou presente na casa pelo menos, para poder saber se ele está estudando, se está assistindo a aula ou não. Mas eu tenho que pensar, poxa, quanto tempo eu tenho? 1 horinha, 2 horinhas à noite, a hora que eu chego, depois que já descansou, que jantou? Então vai ser esse tempo. A família tem que entender que ela tem que fazer o que é possível na realidade dela. Quando a família... Eu vou até ler 2 exemplos para você ver que não é fácil. Claro, claro. Essa facilidade, porque japonês, né, Valquíria? Mas a Valquíria não trabalha fora. Então ela falou assim, ano passado foi difícil ensinar 2 filhas em níveis diferentes. Mas esse ano, graças a Deus, estou conseguindo dar conta. Mas a Valquíria, ela fica em casa. Então, fica mais fácil. Que nem a Gislaine, a Gi, que trabalha. Nossa, estava muito difícil ensinar em casa. Mesmo as aulas da minha filha ficar gravadas, eu não consigo dar conta de tudo. Porque eu quis dar esses 2 exemplos, porque uma mãe que fica em casa, como a Valquíria, ela trabalha, mas ela não, assim, trabalha... Não que trabalhar em casa não seja um trabalho, pelo amor de Deus, não é isso. Mas ela está em casa. Então, ela tem um pouco mais de tempo, né, Val? Não que trabalhar em casa não seja um trabalho. Mas aquela esposa que tem que trabalhar na rua, tem que trabalhar em casa e estudar com o filho é muito mais difícil. Porque a mãe estando trabalhando dentro de casa, ela para ali, olha o filho estudando. Mas aquela mãe que sai para um trabalho externo, é muito mais difícil ela conseguir dar uma atenção para o filho, né? Isso. Primeira coisa, tá, Rosa? Um primeiro ponto que eu coloco no meu curso, quando eu vou falar, trabalhar com os pais, o como ensinar os filhos em casa,
Primeiro, mãe, chega no pai e fala, pai, essa carga também é tua, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Tem o pai, se tem um marido, no caso, quem não é mãe solteira, se tem um marido ali junto, chega, ó, vem cá que você também tem uma responsabilidade aqui. Primeira coisa, se tem o pai em casa, é dividir essa carga, porque senão essa mãe fica doente fácil, Rose. Essa mãe vai ficar doente fácil, tá? Então essa é a primeira coisa. E pensando nessas duas realidades, é bem isso. Essa família, essa mãe, esse pai vai ter que entender o que é possível. Porque o que acontece, Rose? Muitas vezes a família olha para o lado e pensa, a família tal está dando conta, ou parece que está dando conta. Fica se comparando. Então esquecer qualquer tipo de comparação. O que a gente vê nunca é a realidade, né? Isso, pode ter certeza. Fato. O que você vê não é a realidade quando você está em quatro portas, né? É muito diferente. Isso, exatamente. E é isso, é exatamente por isso que a família tem que respeitar aquilo que ela pode fazer. Eu só posso dar 1 hora, 2 horas do meu dia para conferir se meu filho fez ou não, para organizar a rotina dele. É o que a família vai fazer. E aceite isso. Porque é com o seu melhor que você vai criar o seu filho. Não é com o melhor do vizinho, com o meu melhor, com o melhor da Rose. É com o seu melhor que você vai criar esse filho. Acha que o melhor do vizinho, mas você não sabe ali dentro como que tá. Então, eu exatamente. Não se comparar. Como a Tati falou aqui, não se julgar, né, Antônio? Agora, Antônio, no momento que nós estamos vivendo, os pais precisam saber ensinar os filhos em casa? Perfeito, Rose. Até teve uma mãe, alguém que comentou aqui, né, que falou que a maior dificuldade é que não domina a matéria, né? A Valquíria. Isso, ela falou, a maior dificuldade dela é que ela não domina a matéria. E o que eu digo, que eu ensino para os pais, em especial no meu trabalho fechado, é que o pai e a mãe não precisa dominar a matéria para ensinar o filho, para auxiliar o filho. O que o pai e a mãe precisam ter, Rose, e saber é como direcionar esse conteúdo. Por exemplo, eu dei uma aula ontem. Dominar e você ensinar uma coisa que você não sabe. Não, é impossível, mas a questão é a seguinte, Rose, pensa bem. O que é mais fácil? O pai e a mãe ter que aprender todos os conteúdos de matemática, histórica, química, física para ensinar para esse filho, ou esse pai e essa mãe, que aí é o que eu ensino o pai e a mãe a fazer, saber onde e como direcionar esse filho para tirar essa dúvida, encontrar as respostas, encontrar a explicação. Porque o que acontece, Rose, só uma observação, hoje você tem gratuito, você tem aplicativos, bons canais de YouTube com professores de qualidade oferecendo conteúdo gratuito. E muitas vezes a mãe e o pai passam ali um tempo cansativo, exaustivo com esse filho tentando explicar um conteúdo que muitas vezes nem ele entende, quando tem um aplicativo muitas vezes gratuito que ajuda esse filho, essa filha a tirar essa dúvida. A questão é que o pai e a mãe às vezes não sabem onde procurar essas ferramentas pedagógicas. Então o que o pai e a mãe precisam saber é como direcionar o estudo e não necessariamente o conteúdo em si, né? Você acha que ensinar os filhos em casa significa praticar o ensino domiciliar? Eu queria até que você falasse o que é o ensino domiciliar e esse remoto, que muitas vezes tá tendo esse ensino remoto, que eu acho que é diferente do ensino domiciliar, não é, Antônio? Totalmente diferente, Rose. Então, para começar, o ensino domiciliar é uma modalidade de educação presente em mais de 60 países nos 5 continentes. Então, por exemplo, o que é uma modalidade de educação? Nós temos várias. Por exemplo, a educação à distância, praticada no ensino superior com qualidade hoje no Brasil, é uma modalidade. Modalidade é um jeito de se fazer educação. E é muito bom que existam vários jeitos de se fazer educação, porque ninguém aprende igual a ninguém, no mesmo tempo e da mesma forma. As mães que estão aqui ouvindo, o seu filho, você acha que ele aprende da mesma maneira que o amiguinho dele lá da sala, que os amigos? Ter 2 filhos, eles não aprendem do mesmo. Não. Você pode falar, cada um vai aprender de um jeito. Exatamente. Então, o ensino domiciliar, e por isso é importante diferenciar, ele é um ensino onde o pai e a mãe guiam, orientam e não necessariamente ensinam os conteúdos para o filho em casa. Mas onde os pais direcionam em casa. Ou não? Tira o filho da escola. Ou muitas vezes nem matricula esse filho na escola. Tá? Aí calma lá, porque esse assunto gera muita polêmica sempre. Ah, mas eu vou tirar da escola, eu vou dar conta de todo o conteúdo? Rose, estatisticamente, os países onde o ensino domiciliar é praticado, os alunos do ensino domiciliar têm um desempenho maior do que os alunos da rede pública local, entende? Regular. Mesmo que um pai não seja formado ou uma mãe não seja formada.
A maioria dos pais do ensino domiciliar não é formado. Aí o que exige da família? A gente não pode negar isso. Exige que a família tenha um pouco mais de condição material, Rose. Geralmente exige. Por quê? Porque mesmo que esse pai não vai contratar um professor particular para esse filho, porque tem pai que não manda para a escola, mas contrata um professor particular para ensinar em casa. Tem pai que vai direcionar o conteúdo, que vai contratar um curso online onde o filho vai assistir tudo online. Enfim, tem muitas formas de se fazer. Mas o mínimo que esse pai, essa mãe, essa família vai precisar ter é que pelo menos um dos adultos esteja meio período em casa. E nem todo mundo tem essa condição, né, Rose? Então, é necessário essa condição. Então, o ensino domiciliar é fora da escola. O ensino remoto é esse que os alunos estão tendo hoje, tendo que assistir a aula da escola. São coisas diferentes. O ensino domiciliar não parece que nós estamos voltando lá na época arcaica, quando as famílias, os feudos, ensinavam as famílias dentro de casa? Parece, pode até parecer, mas assim, são coisas totalmente diferentes. Garanto para você. Por exemplo, uma das maiores preocupações, Rose, é como que essa criança, esse adolescente vai socializar se ele não vai para a escola. Entende? Como que ele não vai socializar? Porque é muito importante. Porque é muito importante que ele esteja em contato com outras crianças, adolescentes, adultos, tudo mais. Estudar, praticar o ensino domiciliar, pelo amor de Deus, não quer dizer que essa criança vai ficar o dia inteiro dentro de casa, Rose. Pelo amor de Deus, muito pelo contrário. A criança do ensino domiciliar, Rose, ela tem mais liberdade que a criança da escola. Primeiro, porque ela não fica 4, 5 horas sentada na cadeira igual a criança da escola. Ela vai praticar um esporte, por exemplo, cidade de Maringá, vai para uma praça, vai praticar um esporte, uma música, vai praticar um inglês, vai para uma aula particular de Kumon, vai procurar atividades gratuitas que tem também ali no seu entorno. Ela não vai ficar dentro de casa. Então, o ensino domiciliar, Rose, é bom já deixar isso claro, não é deixar a criança presa. Isso é cárcere privado. Não é deixar a criança presa dentro de casa. Uma noção de quantas crianças, um número que em Maringá praticam já o ensino domiciliar, Antônio? Tenho sim. Então nós temos, eu participo hoje, eu tenho 2 grupos hoje fechados de famílias, com mais de 100 famílias que são geral, daí tanto que tem interesse em praticar, coisas que não praticam, e nós temos um outro grupo à parte só de famílias que praticam o ensino domiciliar. Existe uma estimativa, não é um número oficial, tá, Rose? Entre aqui 80, 100, 120 famílias na cidade de Maringá, mas não é um número oficial. Até para você entender que são poucas. Quantas famílias tem? Então é pouco, é um número muito pequeno, né? É um número muito pequeno. Não chega a ser relevante. No Brasil inteiro, nós temos entre 15 mil e 30, oficialmente 15 mil famílias. Mas a ideia é que nós cheguemos aí a 30 mil famílias até o final deste ano no Brasil praticando ensino domiciliar. E você orienta as famílias, né? Como praticarem o ensino domiciliar. Isso. Na verdade, assim, a família que me procura ou a família que vem para o meu curso particular, para o meu curso online, ela tem 2 possibilidades, Rose. Ela pode simplesmente se aprofundar ali no meu conteúdo para aprender como tirar as dúvidas do filho em casa, sem ter que dominar todos os conteúdos, né? E ela vai aprender, porque eu também oriento, a ir para o ensino domiciliar. E para ir para o ensino domiciliar, as questões legais, as questões didáticas, pedagógica, planejamento, sim, eu oriento e dou todo esse passo a passo. Mas a família pode escolher. Ela ou vai se qualificar para o ensino domiciliar, ou ela simplesmente quer entender melhor como que eu vou ensinar meu filho nesse momento de pandemia, onde ele não está na escola. Ensino domiciliar não se reprova. Na verdade você tem uma diferenciação muito grande, né? Não tem essa sequenciação de, o meu filho no ensino domiciliar está no primeiro ano, no segundo, não tem essa, né? Tem uma evolução no conteúdo, tá, Rose? Tem uma evolução no conteúdo. Então eu avalio aquela criança para entender em que nível ela está. Dá para fazer uma comparação e propor assim, meu filho de 10 anos está no 5º ano no ensino domiciliar, bem como o aluno lá da escola regular? Dá, mas não é o objetivo. O ensino domiciliar não está preocupado com isso. Ele vai se preocupar com isso quando ele for fazer um vestibular. Eu quero fazer um vestibular. Aí ele vai precisar das ferramentas para chegar lá, né? Mas até então não existe essa necessidade, Rose. Você acha que por ser uma coisa assim, você falou, Maringá, por exemplo, 100 famílias ainda, é um número muito pouco. Essas crianças que não vão para a escola por opção do pai, elas podem sofrer um bullying quando elas estão num grupo maiores, de outras crianças que estudam porque elas não vão para a escola e as outras vão? Haver um preconceito ainda? Então, Rose, vamos lá. Por exemplo, no grupo que nós temos aqui na cidade de Maringá,
As famílias, elas mesmas acabam se organizando e os filhos dessas famílias convivem. As famílias homeschoolers, elas têm esse apoio muito forte, sabe? Então, reúne lá na casa do fulano, um dia vai lá 10 crianças, vamos fazer uma atividade, um passeio, uma visita a um museu, um passeio no Parque do Ingá. Então, elas se juntam. As crianças homeschoolers, elas têm contato, em especial, também com outras crianças do ensino domiciliar nessas atividades. E tem também com outras crianças. Por exemplo, vamos supor que o meu filho ele está no homeschooling. Ele vai para um curso de inglês onde você tem lá outras crianças que vão para a escola. Pode acontecer, Rose? Claro que pode, né? Essa criança sofrer um bullying, passar por alguma coisa assim. Mas, estatisticamente, a criança que mais sofre bullying é a criança que está na escola, não a criança que está em casa. Entende? Vai para a escola, você não vai sofrer bullying, né? Porque existiu e pode ser até pela uma internet. Então, assim... Isso. E não quer dizer que a criança está no ensino domiciliar que ela não vai ter desafios sociais. É exatamente isso. Ela está no mundo real. Então, ela vai passar pelos mesmos desafios que essas outras crianças. Uma pergunta que eu recebo muito. Mas aí ela vai ficar fechada numa bolha. Tá, mas dentro da escola, aquela criança convive sempre com os mesmos grupos. Dentro da sociedade, são pequenas bolhas. Então, você tem bolhas das áreas de trabalho, de amigos. Você está sempre com as mesmas pessoas. Nós criamos. As bolhas, até no trabalho, de quem são vários, mas tem amizade. Então, realmente, mesmo que isso. Grande, você acaba ficando num círculo pequeno. No seu trabalho. Exato. É com quem você se identifica, né? Exatamente. Então, esse processo de eu encontrar o meu nicho de pessoas é natural, não é só do ensino domiciliar. Pode, como você falou, pode sofrer por isso, por aquilo? Claro que pode. Como qualquer ser humano, em qualquer área, em qualquer modalidade de educação. Isso vai acontecer, pode acabar acontecendo sim. Para um pai praticar o ensino domiciliar, quanto tempo a família precisa ter para se dedicar ao ensino do filho? Perfeito, Rô, é assim. Casando aí junto. Se eu tenho um filho de 7 anos e 5 e eu quero praticar o ensino domiciliar com os dois, tem que ser horários diferentes, porque ou eu posso fazer o mesmo conteúdo mesmo com uma diferença de 2 anos de idade? O mesmo conteúdo não, né? Porque eles têm habilidades, domínios diferentes, mas pode fazer na mesma hora. Por exemplo, Rose, tem uma família aqui que eu recomendo que o pessoal siga o Instagram delas, que é do Diário Desescolar. Diário Desescolar. São 5 filhos, Rose. 5 filhos, faixa etária diferentes. Lá no nosso grupo, nós temos uma família que tem... Comentários, o nome do Instagram. Isso, depois eu deixo ali. No nosso grupo, nós temos uma família que tem 7 filhos, Rose. 7 filhos. Como que essas famílias conseguem? Então, é lógico, é fácil? Não é. Então, eu tenho 2 filhos com idades diferentes e quero praticar o ensino domiciliar. Pelo menos meio período. Não dá para os dois, para o pai e para a mãe, trabalhar o dia inteiro. Não dá. Se você trabalha o dia inteiro, ou você vai ter que terceirizar para alguém, aí vai ter que ter condição financeira para fazer isso, ou você vai ter que ter condição financeira de abrir mão pelo menos de meio período da sua atividade remunerada para estar com esses filhos. Eu posso ter na mesma hora... sentar na mesma mesa os 2 filhos e trabalhar, essa é a sua atividade, essa é a sua atividade, mas atividades diferentes. É facinho, como eu estou falando aí? Claro que não. Tem os desafios, né? Da concentração, de preparar, de organizar, de planejar, né? Eu ensino toda essa parte técnica, preparo junto com a família todo esse material. Mas é importante que a família tenha isso em mente, que exige tempo, Rose, porque fica aparecendo muitas vezes, como eu falo, faço alguns posts aqui no meu Instagram, que é fácil. Não é fácil, dá trabalho, mas educar dá trabalho de qualquer jeito, Rose. De novo a questão do conteúdo, né? Porque para você se dedicar ao ensino domiciliar, você vai ter que procurar ferramentas, aplicativos gratuitos. Porque eu falo, por exemplo, eu estudei, eu fiz uma faculdade, mas o que eu aprendi lá atrás, muita coisa, eu nem lembro mais, eu nem sei o que é. Sim. Então, muitos pais têm isso também, né? Já estudaram faz tempo. Então, eu acho que a preocupação maior é passar um conteúdo de qualidade para os filhos, né? Exato. É o que a mãe colocou ali agora há pouco. Como eu, que não sei todo esse conteúdo, vou ensinar? Por isso que o mais importante não é dominar conteúdo. Esquece o conteúdo, porque é muito conteúdo para você ter que aprender. Em especial se são 2 ou 3 filhos. Foque em encontrar as ferramentas certas, que é isso que eu entrego para as famílias. Encontrar as ferramentas certas para você simplesmente saber onde está aquele conteúdo, guiar e apresentar isso para o seu filho. Você vai acabar deixando o seu filho muito mais autônomo no processo de ensino e aprendizagem dele, né?
Quanto tempo, assim, tanto criança quanto adolescente precisa? É essencial estudar por dia. Tem uma diferença, isso é muito importante, Rose. Por exemplo, tem pai, tem mãe que acha que não, meu filho precisa estudar 5 horas por dia, 6 horas por dia. Não é por aí. Esse não é o caminho. Cada faixa etária, Rose, tem um tempo de atenção, tem uma capacidade neurológica de concentração por um determinado tempo. E aí vou destrinchar isso aqui para você. Por exemplo, vamos começar aos 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, não dá para você colocar uma criança para estudar mais que 25 minutos por dia sentado, Rose. Não dá. Porque aí é pouco, mas é o suficiente, Rose. Nessa faixa etária, a criança tem uma habilidade de retenção muito grande. Então, se você souber direcionar, você não precisa ficar 2 horas com aquela criança na mesa. Porque senão você vai sobrecarregar ela neurologicamente, ela vai se estressar e vai pegar ranço de estudar. Aí vai aumentando. 6 anos, 35 minutos. 7 anos, 45. A partir de 9 anos, 2 a 3 horas. 10 anos, 4 horas. E ele entre 13 e 17 anos. Aí sim, 5 horas por dia. Mas para estudar em casa, porque pensa bem, lá na escola, Rose, eu preciso de 5 horas por dia para ensinar um aluno, ou na universidade, porque eu tenho 30, 40 alunos na minha frente. Agora, um aluno estudando, ou 2 ali no máximo. Gente, mas você fala uma vez só o conteúdo. Isso. Não, eu falo uma vez só, mas só que a dinâmica da sala de aula não é só falar. Aí o outro não entende, eu tenho que parar para explicar para ele. Aí o outro fez bagunça, aí o outro gritou, fez barulho. Então, às vezes, o tempo que eu levo para explicar o conteúdo para o meu filho, eu preciso, às vezes, de 20 minutos para explicar o conteúdo para o meu filho, mas na sala de aula eu preciso de 1 hora, porque é muita gente fazendo barulho, correndo e brincando e tal. Então, toda a mediação da sala de aula exige que eu acabe precisando de mais tempo. Eu falo de uma vez só? Falo. Por isso que é um tempo já que as escolas do período escolar, por conta disso mesmo. Isso, porque a bagunça, aí tem a conversa. Aí Exato. Gente, um pouquinho menos. Exatamente, então eu não preciso achar que se eu estou em casa, que eu preciso que o meu filho estude a mesma quantidade de tempo que ele estuda na escola, porque em casa o rendimento vai ser maior. A concentração pode variar? Pode, mas na escola também varia. Então em casa eu posso dar um tempo de estudo menor, porque o proveito vai ser menor. Tá? Ele vai ter uma capacidade de aproveitamento menor em casa do que na escola. Isso é fato, Rose. Vou conversar com o filho, tipo, agora eu sou... Porque a gente sabe que tem muita criança que respeita muito o professor, presta atenção, mas quando é o pai, a coisa já é mais diferente. Fica mexendo, Exato. não. Ai, cansei, ai, vamos parar. E na escola a criança, ela até pode estar cansada, um ou outro até fala para o professor, mas não tem essa liberdade com o pai, né? Como fazer a criança entender que naquele momento o pai está um professor? Isso. Primeiro que não é fácil, tá, Rô? Já adianto. Todo dia eu recebo mensagem no WhatsApp das mães, dos pais. Professor, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo. Vou dar um exemplo. Não é nem do ensino domiciliar, mas tanto ensino domiciliar e do ensino remoto que está acontecendo agora. A mãe pega e me manda mensagem, professor, tem uma semana, meu filho não quer ficar... Ele desliga a câmera da escola, desliga a câmera para ninguém ver e dorme em cima do computador, né? Ou, comecei o ensino domiciliar e eu combinei com meu filho que às 3 horas da tarde nós vamos começar a estudar história e ele não quer, tá? Não é de uma hora para outra. Qualquer comportamento, quando a gente fala de ser humano, Rose, leva-se um tempo para que o indivíduo incorpore esse comportamento. Como que ele vai entender? Com frequência, com constância. O primeiro dia, sentei para estudar, ele não quer. Tá bom, você vai ter que ir pro segundo dia, vai ter que ir forçando um pouquinho, vai trabalhando, vai conversando. Você vai ter que forçar aquilo ali com jeito, com carinho, porque não é de uma hora para outra. Não é fácil. Quando a gente fala de comportamento humano, em relação a especificamente a criança ou adolescente, a cada 3 meses o cérebro dela tem um ciclo de desenvolvimento. Então, pelo menos 3 meses, Rose, pelo menos 3 meses você aplicando um método ou aplicando um novo comportamento para você começar a ver resultado. Antes disso, vai dar muito trabalho, Rose. É fato, mas dá resultado. É trabalhoso? Mas como eu falei, educar dá trabalho, não tem jeito, Rose. Você coloca um filho no mundo, você sabe que vai dar trabalho. Não tem como ser diferente. Que o seu filho se torne um bom cidadão, que ele cresça, que ele se realize, vai dar trabalho. Exato. Exatamente. Você vai dar um curso para as famílias que precisam ensinar os filhos em casa, Antônio?
Isso, Rose. Então, nesse momento, hoje, eu comecei na segunda-feira a dar 3 aulas, ensinando, o nome tem tudo o que você precisa saber para ensinar o seu filho em casa. Então, eu comecei a dar 3 aulas na segunda. Eu dei uma aula na segunda-feira, outra aula na terça, gratuito, tá, Rose? Online, gratuito. E eu vou dar a última aula amanhã, na quinta-feira, tá? A mãe que acompanhar essas aulas, me manda uma mensagem no inbox. Pode falar. Não, é que quando liga, cai, trava. Ah, sim. Ah, tá. A mãe que quiser saber um pouco mais, o pai que quiser saber um pouco mais dessas aulas que eu estou dando para preparar esses pais, são aulas online, gratuitas. Mãe, me manda um inbox ou vai lá no link da minha bio mesmo, tem lá tudo que você precisa saber para ensinar o seu filho em casa. Se cadastra que eu vou te mandar essas 3 aulas. Vou te mandar as 2 e amanhã tem a última aula ao vivo no meu YouTube às 8h30 da noite. E na quinta-feira eu vou abrir daí algumas vagas para o meu curso fechado mesmo, onde eu dou todas as ferramentas para o pai e para a mãe, ou levar o filho para o ensino domiciliar, ou para ensinar o filho em casa, para esse pai e para essa mãe que está com os filhos em casa no ensino remoto, para mediar. Nesse curso, Rose, eu dou para os pais todas as ferramentas para que eles consigam mediar todos os conteúdos. Mais uma vez, o pai não tem que aprender, a mãe não tem que aprender todos os conteúdos. Eles têm que ter as ferramentas certas para saber guiar. Ah, eu estou com dúvida, eu não sei, por exemplo, resolver uma equação de Bhaskara. Que pai e que mãe que vai lembrar, se não for da área, como resolver... Qual que é a equação de Bhaskara mesmo? Exatamente, você sabe, eu não lembro, eu não sou da área, eu sou professor de história, eu sou pedagogo e professor de história. Como que eu vou lembrar disso? Como que eu vou ensinar? Mas aí que tá, Rose, eu não preciso necessariamente saber. E eu mesmo como professor de história, eu vou decorar e ter que fazer o meu filho decorar todos os aspectos históricos, história do Brasil, história da América. Não! Eu tenho ferramentas, eu tenho aplicativos, eu tenho cursos online e tudo isso, Rose, gratuito. A questão é como identificar qual material desses que nós temos hoje online, qual é o material desse que é de qualidade. Qual o material de qualidade? E é isso que eu dou para as famílias, esse conhecimento para identificar, opa, esse aplicativo é de qualidade, eu posso colocar para o meu filho. Por exemplo, você tem aplicativos hoje, Rose, que ensinam matemática por meio de joguinhos. Matemática, cálculo, de cálculo básico avançado. Você tem, por exemplo, aplicativos que ensinam inglês. Isso tudo de maneira gratuita. Você tem aplicativos que o adolescente vai lá, coloca, isso não é muito bom, mas coloca a equação, o aplicativo resolve para ele. Não é essa a ideia. Mas para um aluno já maduro, ele resolveu, poxa, quero tirar a dúvida para ver se está certo. O pai e a mãe não sabem para ver se está certo, coloca nessa ferramenta para conferir se bateu a resposta. Enfim, são só alguns exemplos, tá, Rose? Mas existe todo um preparo prévio que esse pai, que essa mãe tem que ter para ensinar esse filho em casa, para não sofrer, para não adoecer nem o pai, nem a mãe, nem os filhos. E é possível, Rose, e é possível. Ô, Antônio, as escolas particulares, elas voltaram, claro, híbrido, né? Não pode ficar todas as crianças ao mesmo tempo, mas as escolas públicas, elas não voltaram, mas elas estão disponibilizando esse ano o material para que possam estudar em casa, né? Por exemplo, algumas escolas não tem, como você falou, no caso da pública não tem. E aí a escola pública, tanto a municipal quanto a estadual, tem lá um material que é enviado ali, depende da organização da escola, semanalmente ou quinzenalmente para esse aluno fazer as atividades. Então é isso que eu estou falando. E não prepararam para ensinar. Que vergonha! Exato, Rose. Nosso governador, tá? Isso, é um desafio. Um ano e não prepararam para as escolas públicas ter a mesma coisa que uma escola particular. Não é vergonha? Isso. Rose, e daria para ter, Rose, tem condições para isso, entendeu? Daria para ter um bom ensino, daria para fazer. Essa que é a questão. Então, o que eu mais fico com dó é que muitas vezes o material que a escola pública manda, e eu vou ser bem sincero, você que tem um filho na escola pública, já existe uma diferença de ensino, de resultado entre público e privado. Essa diferença esse ano com essa metodologia vai se estender muito, Rose. Muito mesmo, muito mesmo. Por isso que é uma necessidade esse pai e essa mãe saber guiar isso. Que diz que a professora bate foto para mandar para o aluno. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de educação, nós estamos falando do futuro de crianças. O governo, tanto municipal quanto estadual, eles tiveram um ano para se preparar para esse ano. E parece que esse ano está pior que o ano passado. A situação fica pior porque o que acontece, Rose? Os alunos estão com mais dificuldade esse ano, porque
caso já desse ano, e com menos atenção ainda da educação. Então, a defasagem vai ficar cada vez maior. E eu falo para você, Rose, não vai normalizar, eu falo com base no que nós temos hoje. Aí não pode mudar alguma coisa amanhã, uma medida nova e tudo mais. Com base no que nós temos hoje, eu falo que eu sou professor, esse ano não normaliza. Não normaliza. Então, ou os pais... Os pais têm que procurar uma ferramenta, aí que está a questão. Isso. É o pai que fala, eu quero que meu filho estude. Aí o curso vai procurar a ferramenta, porque os pais de escola pública estão sofrendo muito. Isso, exato. O que eles estão fazendo com essas crianças, né? Exatamente. Pai procurar para o seu filho já não ficar numa diferença tão grande de uma criança que vai para uma escola particular. Isso, é o que eu digo. O pai e a mãe perguntam para mim, mas por que eu preciso saber como ensinar meu filho em casa, como buscar as ferramentas, como mediar isso? Não precisa, se você não quiser ver o seu filho se desenvolver adequadamente. Porque o que eu falei, a defasagem vai aumentar. Tá? Então, ou o pai ou a mãe em casa, eu sei que é triste pensar nisso, né, Rose? Porque o Estado, o município teria que ter uma obrigação, né? É horrível isso. Mas se não dá, o pai tem que procurar. Exato, eu vou ficar esperando. Eu tenho filho, Rose, eu não vou esperar que um dia alguém vai fazer, não vou esperar ninguém fazer pelo meu filho. Eu sei o que eu quero pelo meu filho e eu, como professor, Rose, sei o quão impactante é um ano de defasagem como esse que nós temos. Eu sei o quão impactante é. Por quê? Eu tô impactando a formação total dessa criança depois. Na formação intelectual, para o mercado de trabalho posteriormente, essa criança e adolescente vai estar defasado, entendeu, Rose? Então é importante que em casa a família faça o que é possível para a sua realidade. E, se possível, busque um profissional. Temos que nos virar e dar reforço. Eu vou muito atrás disso. Mas a Valquíria, ela né, eu estou dizendo a Valquíria porque eu dei o exemplo e eu conheço a Valquíria. Realmente ela foi atrás do material. Mas tem mães que também não sabem, não conseguem ir. É mais difícil. Mas vai ter que... Porque senão quem vai ser prejudicado? Eu estou falando em questão, não é nem social, eu estou falando de questão intelectual. Isso, é. Não estudar, não conseguir uma chance depois numa faculdade pública. É a criança que vai sofrer. Então, o pai, hoje, infelizmente, com toda a obrigação que ele tem, ele ainda vai ter que procurar para ajudar o seu filho a se desenvolver. Exato. Não tem outro jeito, eu sinto muito, né? Dói às vezes falar sobre dói, porque eu sei, como você falou, nem todo pai, nem toda mãe consegue ir atrás, tem tempo. Mas não tem outro jeito, pai, não tem outro jeito, mãe. Ou a gente vai se desdobrar um pouquinho mais, além daquilo que vocês estão fazendo, que eu já sei que é muito, entende? Que os pais estão fazendo. Vai ter que fazer um pouquinho mais e buscar essa orientação para conseguir qualificar. Ou o filho vai ficar em pé de desigualdade ainda maior em relação aos outros alunos. Legal, porque daí tem que tirar também. Eu falo assim, que a gente sempre tem que tirar coisas boas de coisas sofridas. E é legal porque as crianças precisam de um tempo de qualidade com o pai também. Então, desde o momento que o pai vai estudar mais com o seu filho em casa, vai ser um tempo de qualidade que você vai passar com o seu filho. Exato. Legal também psicologicamente para o seu filho, né? Isso. Perfeito, Rose. Eu levo dessa forma também. Então tem que olhar para esse momento e pensar assim, tá difícil, mas então, o que você falou, o que eu vou tirar de bom daqui? Então, já que eu vou ter que me debruçar sobre algo para poder auxiliar meu filho, então vamos fazer valer esse tempo, ser um tempo de qualidade, gerar uma aproximação, né? Gerar uma afetividade maior, ali, uma cumplicidade maior, que às vezes, de repente, há um tempo atrás estava faltando isso. Vamos aproveitar esse momento. É desafiador? Claro que é. Não é fácil. Mas é um caminho possível. Vamos tirar algo de bom desse momento, né? Exatamente, Rose. Perfeito. Vamos deixar aqui, então. Depois você escreve aqui também. Eu vou deixar a live para quem, né, Antônio, quiser assistir. Hoje passou matéria no programa. Segunda passou também. Vai estar no meu YouTube, no seu Instagram. Para os pais procurarem, porque realmente não ficar esperando só do governo. Exatamente. Não espere, não aguarde. O filho é aquilo que você tem de mais importante na sua vida, né? Não aguarde pela ação de terceiros. Eu adorei participar dessa live, tá? A gente vai fazer mais, né, Antônio? Eu até quero depois entrar nessa questão do ensino domiciliar com você numa outra live. Como tem que procurar legalmente, porque é uma coisa muito nova, né? Tem muita gente que tem muita dúvida. Exato. Mas é muito legal, né? A gente fazer depois uma outra live para explicar os passo a passo.
Perfeito. Vamos fazer assim, Rose. Mas eu acho que os pais, eu acho que se os pais podem deixar uma herança para o filho, aquele pai, é a educação, é o Com ensino. toda certeza. Não tem Com herança toda para certeza. o pai Não tem. filho do que ser educação. Então, não espere do governo, não. Vai atrás, educa seu filho, estude com seu filho. Porque eu acho que aí Exatamente. você deixa para o seu filho. Isso, isso. E eu só para reforçar, Rose, como eu falei, essas 3 aulas que eu estou dando são online e gratuitas, tá? Quem tiver interesse em receber essas aulas vai facilitar muito esse momento. Me manda um inbox aqui, eu te mando o link para você se cadastrar, ou no link da minha bio se cadastra, que a gente vai te mandar essas aulas. São, como eu falei, é gratuito essas aulas, é um aquecimento para a mãe e para o pai que quer conhecer e saber um pouco mais sobre esse conteúdo. E na quinta-feira eu abro as vagas para as mães e para os pais interessados. É isso, Rose. Obrigada, viu, Antônio? Foi um Eu que prazer. agradeço, Rose. O prazer foi todo meu. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, que está aqui. A live vai ficar salva para quem quiser assistir, né, Antônio? E a gente vai trocando mais informações aí. Perfeito. Obrigado, Rose. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Gente, Marcel, obrigada. Obrigada, gente. Beijo, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.